Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Antes de você sentar, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos dar o Espírito Santo, Jesus. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos ajude a ver coisas que nunca vimos antes. O nosso objetivo, Espírito Santo, é seguir o Senhor para mais profundo no sobrenatural. Então eu te peço que o Senhor nos guie para lá, nos lidere para lá, para que todos nós possamos fazer acontecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Obrigado pela presença apostólica, pelo governo apostólico que está nessa casa. Obrigado demais pelo nosso apóstolo. Então, Deus, nós te amamos, nós te honramos. Me ajuda essa manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 3. O apóstolo tem lidado conosco acerca de uma das coisas mais poderosas que Deus falou por toda a Bíblia e que podia falar alguma vez. Porque todas as outras coisas vêm dessa declaração. Em Êxodo capítulo 3 e no versículo 14. E disse Deus a Moisés, ninguém precisou falar. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Isso foi Deus dando a Moisés instruções. Ele deu algumas instruções a Moisés para libertar o povo dele da prisão. E Moisés estava questionando, sabe, quando eu for, eles não vão acreditar em mim. Então quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou o que sou. É uma consciência que Deus colocou dentro de você. Vá comigo para Gênesis, capítulo 1. O Montreal começou a falar na quarta-feira sobre como Deus está aqui, querendo dizer a presença de Deus. Deus não é um ser que está lá longe, distante. Deus não está num lugar onde não conseguimos chegar até Ele. Não, Deus é onipresente. Ele está sempre conosco, o tempo todo. Então, um dos objetivos do apostólico ou da agenda de Deus é para você pegar o conceito da onipresença de Deus. Agora, nós temos algumas terminologias na Bíblia. Quantos de vocês sabem que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus? Certo? Então, se a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, significa que Deus precisou passar por eles para poder escrever a Bíblia, certo? As ideias de Deus precisou passar por eles para eles poderem escrever a Bíblia. Então, às vezes, e isso não tem nada de errado com isso, é apenas a forma que é assim. Nós, como humanos, se Deus chega num lugar, e eu acabei de falar que eu acabei de bagunçar o que eu acabei de falar, porque eu vou explicar para você. Não tem como Deus chegar num lugar, porque Ele já está lá. Mas você entende meu colocalismo, minha terminologia, por causa da nossa humanidade? É dessa forma que pensamos. Então, se Deus, Ele pode vir falar a mesma coisa para todos nós ouviremos de forma diferente. Então, os homens e mulheres de Deus que escreveram a Bíblia,
Eles ouviram de Deus, mas eles ouviram baseado em quem eles eram. Então, nós surgimos com coloquialismos que têm nos impedido de nos tornarmos conscientes de quem Deus nos criou para ser. Então, preste atenção nisso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26... Deixa eu chegar lá, versículo 26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme o Eu Sou falou. E disse o Eu Sou, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Versículo 27. Assim o Eu Sou criou o homem, a sua própria identidade do Eu Sou. A imagem do Eu Sou, ele o criou. Homem e mulher. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, sede frutíferos e multiplicai-vos e reabasteça a terra. E eu preciso que você sublinhe a palavra subjugai-a. Porque domínio e subjugar não são a mesma coisa. Só porque você tem domínio, não significa que você está subjugando. Então, o que eu estou falando? Deus nos criou para trazermos algumas coisas para debaixo do nosso controle. Você foi projetado para dominar. Você foi projetado para dominar, mas você precisa trazer essas coisas para debaixo do seu controle. Você foi projetado para dominar a vida. Mas você precisa trazer a vida para debaixo do seu controle. Deus não vai fazer isso por você. Porque Ele te fez a imagem do Eu Sou. Então, preste atenção nisso. Ouça com bastante atenção, preste atenção nisso. Quando Moisés estava falando, Deus, quem eu direi para eles que me enviou? Deus disse, fale para eles que o Eu Sou te enviou, certo? Então, quando você vai para a sua situação lá por causa de Jesus Cristo, você não precisa falar que o Eu Sou te enviou. Você pode falar, o Eu Sou está aqui. Se eu fui feito à imagem do Eu Sou, e aí depois o Eu Sou, o qual eu fui feito à imagem, me falou que ele me deu domínio, e depois ele me falou para subjugar, isso significa que o que quer que eu veja que não esteja debaixo do meu controle, que é suposto estar debaixo do meu controle, eu posso falar para essa coisa que o Eu Sou está aqui. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Veja isso. Versículo 29. E Deus disse, veja, eu te dou toda erva que dá semente, que está sobre a terra, de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore, que produz semente. Para vós será para alimento. Para quem? Para vós, para nós, será para alimento. Você vê isso? E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi, certo? Vá para Gênesis, capítulo 3. Antes de você ir para o capítulo 3, eu preciso que você veja algo no capítulo 2. Vá para capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus, Gênesis 2:15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Você vê isso, certo? E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então isso é Deus, isso é o Eu Sou,
falando para o outro eu sou como permanecer conectado. Você vê isso? Vá para o capítulo 3, versículo 7. Eu quero que você veja algo. E os olhos de ambos foram abertos. Por que foram abertos? Venham, estudantes da Bíblia, por que os olhos deles foram abertos? Obrigado, bem por ser muito específico. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mesma árvore que Deus falou para eles não comerem, certo? E a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos, certo? Então, eu preciso fazer essa pergunta. Se os olhos deles foram abertos quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, então algo precisava estar acontecendo quando eles estavam comendo das outras árvores. Se os olhos de ambos foram abertos para algo quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa que os olhos deles estavam sendo abertos para outras coisas quando eles comeram das árvores que Deus falou que eles podiam comer livremente. Não é só sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha algo importante sobre todas as outras árvores. Deixa eu te entregar o significado do que Deus estava tentando fazer com que a gente, que está tentando fazer com que a gente veja. O fruto consumido das árvores no jardim, os frutos consumidos representavam informações recebidas de Deus na presença de Deus. Muito bem, veja isso agora. A árvore do conhecimento do bem e do mal não podia fazer mais do que as outras árvores estavam fazendo. Então, enquanto eles comiam das outras árvores, eles eram capazes de acessar informações, reconhecimento revelado de Deus na presença dele. Agora, aqui, preste atenção. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles receberam algumas informações. Preste atenção. Eles ainda estavam na presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Então agora, isso nos coloca, veja, eu preciso que você amadureça, eu preciso que você cresça, eu preciso que você saia de que alguém é mais espiritual do que eu preciso que você saia disso. Então Adão e Eva tinham uma escolha de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou de todas as outras árvores. Eles escolheram comer das outras árvores, depois eles tentaram dar uma mordidinha. E a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Para o que os olhos deles foram abertos? Os olhos deles foram abertos para a desconexão de Deus. Eles abriram seus próprios olhos para ficarem desconectados de Deus. Então, quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa que eles começaram a receber informações de outro lugar sem ser Deus. Mas todas as outras árvores das quais eles estavam comendo antes, estavam dando a eles a inteligência de Deus. Você está vendo isso? Quando eles comeram da árvore, os olhos deles foram abertos. E aí depois, a Bíblia diz que eles se deram conta de que estavam nus, certo? Agora, essa é uma coisa muito importante para você entender. Quando eles comeram da árvore, a consciência deles ficou bloqueada de Deus e foi exposta às trevas. À medida que sua consciência fica sendo exposta às trevas, você agora é responsável pelos seus resultados. Quando a sua consciência é exposta às trevas, isso significa que você está obtendo suas informações de algum lugar sem ser Deus. Então agora você é responsável pelos resultados. Preste atenção, veja o versículo 8.
Gênesis 3:8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso é impossível. Agora, deixa eu explicar para você como isso é impossível e por que está escrito dessa forma. Vocês sabem quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Que homem físico escreveu Gênesis? Moisés, certo? Então, Moisés estava escrevendo Gênesis pela inspiração de Deus, mas ele estava escrevendo a partir das experiências dele. Então, você precisa se dar conta de que Moisés foi aquele que surgiu com o conceito de Deus estar separado de nós. Porque ele disse, quando Deus falou com ele, ele disse, quando eu for, quem eu vou falar para eles que me enviou? Depois, no versículo 33, eu penso, capítulo 33, ele falou, Senhor, eu não vou se sua presença não for comigo. Se você notar, Deus nunca respondeu ele. Deus começou a falar com ele, falou para ele o que ele queria que ele fizesse. Por quê? Porque Deus não vai responder essa pergunta porque eu estou lá antes de você chegar lá. Eu estou tentando fazer com que você entenda o conceito da onipresença. Deus está aqui. Veja, Deus, preste atenção nisso. Deus, me ouça, porque eu preciso que você entenda a mudança sobre isso. Deus não está mais com o apóstolo do que ele está com você. Deus não está mais com o apóstolo do que ele está com você. Moisés, as escritas de Moisés, o Moisés ter escrito Gênesis, e a partir da perspectiva dele, isso foi Adão e Eva tentando fugir da presença de Deus. Mas você não consegue fugir da presença de Deus. Deus está sempre com você. Deus está sempre lá. Ouça. Deus estava com você antes de você saber que Ele estava com você. Então a pergunta é, o que mudou? Porque 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, abra lá, coloque no telão para que você possa ver. Coloque no telão para que eles possam ver. 2 Coríntios 5,17. Aí está. Portanto, se alguém... se alguém, qualquer pessoa, se qualquer pessoa, ninguém está excluso aqui, todo mundo tem a mesma oportunidade. Se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Veja, todas as coisas se tornam novas. Agora, quando você nasceu de novo, sua aparência física não mudou. O que mudou? Preste atenção nisso, ok? Eu gosto dessa resposta, o seu espírito. Ok, eu gosto dessa resposta, o seu espírito. O que no seu espírito mudou? Haha. O que no seu espírito mudou? Você se tornou o quê? Vivo para Deus, para o Deus que já estava lá. Você se tornou vivo para Deus que já estava lá. Então, o que aconteceu com Adão e Eva é que eles escolheram mudar a consciência deles. E eles escolheram de que eles estariam conscientes e do que eles não estariam conscientes. Se você for para o fim do capítulo 3 de Gênesis, eu coloquei o 2 Coríntios no telão para você não precisar abrir na sua Bíblia. Então você deve estar com isso na sua Bíblia aberto. Versículo 24. Assim ele expulsou o homem e o colocou
ele expulsou o homem do jardim. Porque ele disse, o homem não pode ficar no jardim nesse estado. Porque se o homem ficar no jardim escolhendo ignorar a minha presença, escolhendo não estar consciente da minha presença, aí eles terão poder ilimitado para fazer o que eles querem fazer. Então, portanto, Satanás agora consegue influenciá-los. E eles podem pegar o poder que eu tenho, que eu dei a eles, e fazer o que quer que o Satanás diga para eles fazerem. Então, preste atenção. Então, ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins, anjos ou mensageiros, e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, a árvore da vida está escondida atrás de algo. A árvore da vida está escondida atrás de algo. Agora, o que a árvore da vida faz? A árvore da vida representa cada uma das outras árvores no jardim. Enquanto eles comiam daquela árvore, eles tinham, preste atenção, eu vou falar isso, eu falei alguns minutos atrás, eu vou falar dessa maneira. A árvore da vida representava todas as outras árvores, sem ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, toda vez, enquanto eles comiam da árvore da vida, isso dava a eles poder ilimitado. A árvore da vida dava a eles poder ilimitado, porque o que você está fazendo eles estavam supostos, o que eles eram supostos estar fazendo é receber informações do eu sou. A mensagem vinha do eu sou para o outro eu sou. Então, agora que eles ficaram conscientes, ou os espíritos deles foram bloqueados da presença de Deus, eles escolheram ignorar. Deus disse, você não pode ficar aqui nesse estado, então eu vou pegar o jardim do Éden, tirar eles daqui e vou bloquear o jardim do Éden. Veja, Deus não destruiu o jardim do Éden. Ele bloqueou o acesso ao jardim do Éden. Ele colocou o jardim do Éden atrás dos querubins, que são anjos que representam mensageiros. E eles ficaram escondidos atrás de uma espada flamejante. Eu vou explicar para você daqui a pouco. Porque o que eu preciso que você entenda é, quando Jesus morreu na cruz, foi para o túmulo, ressuscitou, foi para o trono, se apresentou a Deus. Uma transação aconteceu que reverteu todas as coisas que Adão e Eva fizeram. E preste atenção nisso. Nos deu acesso ao Éden. O Éden não é mais um local físico. O Éden está escondido atrás do amadurecimento, da maturidade. O Éden está escondido atrás da maturidade e da sua habilidade de estar consciente da presença de Deus. Se você puder amadurecer e ficar consciente da presença de Deus, você pode ter poder ilimitado. Você pode ter poderes ilimitados. Tem uma fala popular, sabe, quando alguém tenta colocar controle sobre você e tenta te falar o que você vai fazer, tem uma frase, quem é que vai me checar? Quem é que vai me conferir? Quem é que vai me vigiar? Quando você é amadurecido, quando você amadurece e você tem a habilidade de estar consciente da presença de Deus, você tem acesso a poderes, habilidades ilimitados, domínio ilimitado. Então significa que qualquer coisa na sua vida que esteja te cercando, você consegue subjugar essas coisas. Não Deus subjugando. Deus não deitou lá, não colocou lá o cajado na frente de Faraó. Não foi Deus que fez isso. E o cajado virou uma cobra. Não foi Moisés que fez isso. Ele disse, você subjugará. O que Deus precisa subjugar? Ele é Deus. Ele é Deus. E
Por que que Deus viria subjugar algo que Ele te deu, para o qual Ele te deu, sobre o qual Ele te deu poder para subjugar? Veja, Adão e Eva tinham autoridade ilimitada, poder ilimitado no jardim, tudo limitado no jardim, enquanto eles estavam conscientes da presença de Deus. Assim que eles se esconderam da presença de Deus, foi aí que eles começaram a descobrir quão limitados eles eram. Deus está com você. Veja, o apóstolo nos deu instruções proféticas, expressões proféticas, como umas 2 semanas atrás. Ele disse, eu preciso que você, 7 vezes por dia, por 7 dias, fale, eu sou um carregador da glória de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder de governo do Espírito Santo. Ouça, isso é o que uma expressão profética faz. Uma expressão profética te coloca de novo, te coloca de volta no plano original de Deus. O plano original de Deus é que você seja um carregador do sucesso dele. Para você ser um carregador do empoderamento dele. E para poder subjugar todas... É isso que governo significa. Governo, você tem poderes de governo do Espírito Santo dentro de você, o que significa qualquer coisa na sua vida que esteja agindo como se quisesse ficar fora de controle, você tem a habilidade, se você está amadurecido e se você tem acesso, se você tem a sua consciência com relação à presença de Deus, você tem habilidades ilimitadas para subjugar essa coisa. Eu não estou nem aí para quanto tempo leve, você senta lá e você lida com essa situação até que essa situação esteja debaixo do seu controle. Vá comigo para Mateus. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Preste atenção nisso. Jesus nos deu um segredo. Veja, quando Jesus fala, você precisa ouvir o que ele está falando, porque se você estiver apenas ouvindo no natural, sem ter acesso à presença de Deus, você vai ver Jesus falando uma coisa, mas na verdade ele está tentando fazer com que você veja outra coisa. Isso vem de passar tempo com ele. E no capítulo 6, no versículo 6, Jesus estava falando com um grupo de pessoas. Ele falou, quando tu orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando quando ele disse, note agora, vamos desmembrar isso aqui. Ele disse, entre no teu quarto. Quando tu orares, primeiro de tudo, para quem você está orando? Você está orando para Deus, certo? Eu espero que você esteja. Eu espero que é disso que estamos falando aqui. Ele disse, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Então, primeiro de tudo, onde quer que esse quarto seja, Deus já está lá. Por quê? Porque ele disse que quando você orar, entra no teu quarto. Porque quando você entrar no teu quarto, Deus já está lá esperando por você. E fecha a tua porta. Fechando a tua porta. O que Jesus está falando? Jesus está falando que quando você se colocar numa posição de estar consciente da presença de Deus e bloqueando todas as outras coisas do lado de fora, não está falando de você entrar num quarto físico. Alguns de nós vamos para o quarto físico. Se você não entender isso, você vai para o quarto físico, você vai ter só trevas, vai escuridão, porque você não acendeu a luz. O seu quarto é o seu tempo pessoal com Deus, particular com Deus.
Então, se você estiver sentado na sua sala, se você estiver sentado na sua sala de jantar, se você estiver sentado no seu escritório e você decidir se tornar, preste atenção, se tornar consciente da presença de Deus naquele momento, veja, a atmosfera muda quando você fica consciente, quando você toma a decisão de se tornar consciente da presença de Deus, a atmosfera ao seu redor muda. Isso não significa que Deus chegou ali no ambiente. Isso não significa que Deus acabou de chegar ali. Isso significa que você acabou de decidir reconhecer que Ele já estava lá. Veja, você precisa se dar conta de que não tem nada que possa te segurar, não tem nada que possa te parar, porque Deus está sempre comigo. Tudo que eu preciso fazer é ficar consciente da presença dEle. O que significa estar consciente da presença dEle? Eu estou aberto para ouvir a voz dEle. Quando você fechar a sua porta, Senhor, obrigado, você vai para o seu quarto e fecha a sua própria porta. O apóstolo não pode fechar a sua porta. Você precisa fechar a sua própria porta no seu quarto. Significa que você precisa passar tempo com Deus, você mesmo, sozinho com Ele. Deixa eu te falar algo. Isso é onde cometemos erros como cristãos. Ok, Espírito Santo. Pode se sentar. Preste atenção nisso. Você deve conhecer Deus, precisa conhecer Deus melhor do que Moisés. Isso nunca passou pela sua cabeça. Porque Moisés está escrito na Bíblia. Deixa eu te falar algo. Eu nunca, na minha vida toda, eu nunca fui queimado por um fogão. Nunca fui queimado no fogão. Eu nunca coloquei a minha mão em nenhum fogão. A razão pela qual eu nunca coloquei a minha mão num fogão quente foi porque eu vi outras pessoas colocando suas mãos no fogão e as queimou. Então, o melhor mestre na vida não é a sua própria experiência. O melhor mestre na vida são as experiências das outras pessoas. Então, você precisa ter experiências de Moisés para saber que Deus não está só naquele lugar, Ele está sempre comigo. Então, por causa de Jesus Cristo, veja, Deus trabalhou com Moisés onde Moisés estava. Moisés não precisou ir lá para a montanha para ver Deus, mas porque Moisés tinha um conceito de que Deus estava numa localização geográfica, Deus estava trabalhando com ele, porque Deus estava fazendo com que ele chegasse a algum lugar. Então Deus trabalhou dentro dos parâmetros de Moisés. Você se dá conta de que Moisés que surgiu com a Arca da Aliança. Você vai me dizer que Deus estava numa caixa? Pode se sentar, preste atenção nisso. Ele estava trabalhando com Moisés. Só porque Moisés colocou ele numa caixa não significa que você precisa ter ele dentro de uma caixa. Deus está vivendo dentro de você. Pode se sentar, preste atenção nisso. Jeremias 23, 24. Preste atenção nisso. Pode alguém se esconder em lugar secreto que eu não o veja? Diz o Senhor. Eu não encho o céu e a terra, diz o Senhor. Provérbios 15, 3. Agora eu vou ler rapidinho, escreve aí. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão por toda parte, olhando os bons, os maus e os bons. Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que está dentro do mundo, vendo que Ele é o Senhor do céu e da terra, habita não em templos feitos por mãos. Então isso significa que Deus estava naquela Arca da Aliança para trazer Moisés no que ele precisava fazer. Ele não estava dentro daquela caixa, porque é ali que ele podia estar. Ele estava na Arca da Aliança para que Moisés pudesse ter uma ideia conceitual de onde Deus estava. Eu gosto disso. Isaías 57, eu quero que você veja esse. Isaías 57 e 15.
Porque assim diz o alto e exaltado, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Eu habito nas alturas e nos lugares santos. Com ele também está aqueles que têm um coração contrito e humilde, para reavivar o espírito do humilde, reavivar o coração daqueles que têm um coração contrito. Em outras palavras, Deus disse que se você apenas se humilhar, você pode se tornar consciente da minha presença. Ele disse, eu estou lá nas alturas, eu estou lá em cima, eu sou santo, eu posso lidar com todas as coisas, mas eu quero habitar com você. Porque os olhos dele, Jó 24, 21, porque os olhos dele estão sobre os caminhos dos homens e ele vê todos os seus caminhos. Como que Deus pode ver todos os seus caminhos? Porque ele está com você. Veja, as pessoas têm uma ideia errônea, têm um entendimento errôneo do que o pecado faz. Primeiro de tudo, o epítome ou a fundação sobre a qual o pecado fica é o egoísmo. Cada pecado é originado disso, do egoísmo. Ok? Eu vou provar para você. Volta para Gênesis. Volta para Gênesis. Volta para Gênesis 3. Volta para Gênesis 3. Quantos de vocês estão aprendendo alguma coisa essa manhã? Veja, veja. Se você não entender que Deus está com você e que você tem a habilidade de estar consciente da presença de Deus, que é uma presença sempre constante, aí você consegue ouvir a voz de Deus. Aí você pode tomar uma decisão. Eu vou sentar aqui até que eu ouça de Deus. Quando você se dá conta disso, agora preste atenção. Você ouvir ou de Deus não tem nada a ver com as suas habilidades. Isso tem tudo a ver com a sua submissão. Veja, ouvir de Deus, se ouvir de Deus fosse baseado em habilidades, todos nós temos níveis diferentes de habilidades. Mas ouvir de Deus não é baseado em habilidades, é baseado em submissão. Eu estou disposto a ir para o meu quarto e fechar a minha porta? Eu estou tirando tempo para ir para o meu quarto e fechar a minha porta? Ou eu estou esperando o apóstolo sair do quarto dele? Veja, os 5 dons ministeriais foram dados a nós para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para chegarmos num lugar de Cristo, nos redimiu da maldição da lei, maldição da lei, Gálatas 3:13, certo? Amaldiçoado todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu, nos colocou de volta na posição original. Que posição original? Onde nós podemos ter acesso a todas as árvores. Como que Jesus fez isso? Em Mateus, eu penso que é Mateus 22, onde ele fala sobre quando Jesus morreu, ele curvou a cabeça e disse que o véu foi rasgado. O véu que era supostamente estar segurando a presença de Deus dos homens, mas o véu, preste atenção, o véu era sua consciência. O véu que estava segurando a presença de Deus era a sua consciência. Deus não estava contido num lugar único ali. Deus é onipresente. Então, o que o véu representava? O véu representava a sua consciência. Preste atenção, não somente a sua consciência, mas a sua habilidade de escolher se você vai estar consciente ou não. Você sabe a diferença entre um cristão carnal e um cristão guiado pelo Espírito? Consciência.
Você está consciente de que Deus está presente? Se você não estiver consciente de que Deus está presente, quando você se depara com alguma situação que precisa ser subjugada, você surge com suas próprias ideias. E quando você surge com suas próprias ideias, você agora é responsável pelos resultados das suas próprias ideias. Mas um cristão que é guiado pelo Espírito, que precisa subjugar alguma coisa, pode restar na presença de Deus ali, o que significa? Ele aumenta a sua consciência com relação a Deus, se dando conta de que Deus está comigo, se dando conta de que eu posso ouvir de Deus por mim mesmo. Se dando conta de que eu não preciso que alguém ouça de Deus por mim, eu posso ouvir de Deus por mim mesmo. Quando eu chego nessa realização, significa que agora eu consigo sentar lá longo o suficiente com a palavra de Deus e Deus vai começar a falar comigo. Porque pense no seguinte, Deus, Ele tem falado com você o tempo todo. Nós apenas não temos ouvido. Eu não estou colocando para baixo esses coloquialismos onde nós falamos, Deus, manifeste sua presença. Não é a decisão de Deus manifestar a presença dele. Quando falamos, Deus manifesta sua presença, o que estamos falando, na verdade, é Senhor, ajuda a minha consciência. Sabe, o apóstolo lhe fala, eu quero que vocês aprendam tanto, eu quero tanto que vocês aprendam, eu quero tanto que vocês aprendam algo. Eu fico imaginando o que ele fala, ele quer que a gente, ele quer arrancar de nós, qualquer coisa que seja bloqueando, empurrar isso dentro de nós. Você precisa se tornar consciente. Preste atenção, você precisa estar consciente de que você tem acesso ao seu próprio quarto. Obrigado, Espírito Santo. Você tem acesso ao seu próprio quarto. E aí depois, preste atenção, você precisa fechar sua própria porta. Isso significa que você precisa bloquear, deixar de fora o mundo externo. Romanos 12. Romanos 12. Eu estou quase acabando. Romanos 12. A diferença entre... Veja, porque vocês sabem que nós temos pessoas que pensamos que são mais espirituais do que nós. Veja. É por isso que eu estou falando. Você sabe que você sempre tem na sua mente aí que alguém é mais espiritual do que você. A única diferença entre essas pessoas e você é a consciência delas. E a sua consciência, ela é aumentada, a sua consciência, ela se torna aguda, baseado em quanto mais você decide passar tempo na presença de Deus. Então, eu tenho expectativa de alguém que passa... eu vou jogar um número aí. Eu tenho expectativa de que alguém que passe 3 vezes por semana com Deus, vai saber mais do que uma pessoa que passa 1 vez por semana com Deus. Eu tenho expectativa disso. Eu tenho expectativa de que alguém que passe... O meu ponto é, eu tenho expectativa de que alguém que passe mais tempo com Deus, essa pessoa vai saber mais e vai estar mais consciente da presença de Deus do que uma pessoa que não faz isso. Veja, essa é a única coisa que aconteceu com Adão e Eva. Eles decidiram que eles não queriam passar tempo com Deus. E ele estava bem lá. Você consegue imaginar Deus sentado lá? Eu estou feliz que Deus é onipresente. Eu sou feliz que Ele é todo conhecido, onisciente, onipotente. Eu estou feliz. Você consegue imaginar Deus com você o tempo todo e fica vendo... Deixa eu falar dessa forma, deixa eu falar dessa maneira. Você consegue imaginar Deus comigo o tempo todo e eu continuo tomando decisões doidas e Ele tem que sentar lá e ficar vendo eu passar por as coisas, pelas situações? Alguns de nós passamos por essa frustração com os nossos filhos. Você fala para o filho, não faça isso. Eu estou te falando, você não vai querer fazer isso.
E aí ele vai lá e faz, ele ou ela faz. Aí você tem que ver eles passarem por aquela situação. É dessa forma que Deus se sente. O apóstolo, toda vez que o apóstolo vem para esse púlpito, ele está colocando uma bola com uma corrente. Quem sabe o que uma bola e uma corrente é? Lá no seu tornozelo, pesado, empurrando você lá para baixo no sobrenatural. Você não tem para ir, não tem nenhum outro lugar para ir. Toda vez que você vem para essa igreja aqui, você vai lá para o sobrenatural. Toda vez que você vem aqui, você vai ficar consciente da presença de Deus. Então você não pode sair daqui falando que você nunca esteve na presença de Deus. É isso que essa igreja foi projetada para fazer, para nos expor à presença de Deus, para que nós possamos chegar lá por nós mesmos. Romanos 12. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você está vendo isso? Eu preciso que você veja aqui, deixe isso aqui cair a ficha. Nós pensamos que isso aqui era só sobre viver de forma santa. Você sabe o propósito de viver de forma santa? O propósito de viver uma vida santa não é para conseguir chegar ao céu. O propósito de se viver uma vida santa é para que você possa estar pontuadamente ali, consciente da presença de Deus. Pontualmente ali, consciente da presença de Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados. Foi por isso que nós temos 1 João 2,9, que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. Isso significa que até mesmo se eu acabei de cometer um erro, eu posso pedir perdão a Deus e estar bem ali consciente da presença dEle. Então, na verdade, não tem desculpas para ninguém. Ele disse, você apresente o seu próprio corpo. Um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Os sacrifícios de Moisés eram mortos. Mas aqui o apóstolo Paulo disse, eu preciso que você seja um sacrifício vivo. Então significa que algo que você vai precisar sacrificar enquanto você está vivo. O que é que você precisa sacrificar? O seu ego. O seu ego. A sua negação da presença de Deus. Você precisa sacrificar isso. Muito bem, uma vez que você sacrifica isso, você vai para o versículo 2. E não se conforme com este mundo. Então significa que se eu não apresentar o meu corpo a Deus como um sacrifício vivo, como disponível a um instrumento disponível para Deus, se eu não me tornar consciente da presença dEle, se eu não estiver consciente da presença dEle, se eu não fizer isso, significa que eu vou me conformar com este mundo. Então agora você entende por que tem cristãos que tomam posse do nome de Jesus, reivindicam o nome de Jesus, mas são chicoteados no traseiro o dia inteiro aqui na terra. É porque eles não apresentaram, preste atenção, talvez, é por isso que viver de forma santa não é só sobre viver uma vida sem pecado, não cometer erros. Viver de forma santa simplesmente significa que Deus, eu tenho como objetivo ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu tenho como objetivo ser quem o Senhor me projetou para ser. E eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Porque quando eu apresento o meu corpo, como você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, significa que você, no físico e no natural, você está falando, eu me apresento a ti, Deus, para o Senhor me usar da forma que o Senhor quiser. Agora, Deus não pode te usar se você não estiver ouvindo dele. É por isso que você precisa estar consciente da presença dele. Aí chegamos no versículo 2. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente.
se tornando consciente da presença de Deus. Se tornar consciente da presença de Deus te coloca na posição de renovar a sua mente. Veja, é por isso que você pode ler a palavra de Deus e não receber nada dela. É dessa forma, é assim que você pode memorizar a palavra de Deus e não receber nada dela. Porque você precisa reler a palavra de Deus, preste atenção, estando consciente de que Deus quer falar comigo acima dessas escrituras. Veja, não é mais a palavra de Deus lá para você, só para você guiar sua vida na superfície. Minha mente precisa, porque presta atenção o que renovar a mente faz. Olha o que renovar a mente faz. Renovar a sua mente coloca você numa posição onde você prova, experimenta. Ou uma outra palavra para colocar no lugar de provar é reconhecer. Reconhecer a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, o que acontece é quando você apresenta o seu corpo para Deus, você fala, Deus, me usa da forma que o Senhor quer me usar, eu sou consciente da sua presença, eu estou consciente da sua presença. Novamente, as expressões proféticas, o apóstolo fala coisas, ele fala coisas para nós, expressões proféticas, eu sou um carregador da glória de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder de governo do Espírito Santo. Você está se lembrando de que eu estou consciente, Deus pode falar comigo a qualquer momento. Não tem nada que você não possa subjugar. Se você tem algo na sua vida, nessa manhã, online, vocês têm alguma coisa na sua vida essa manhã que está te dando problemas, que está te falando, que está tentando governar a sua vida, você tem a habilidade ilimitada de subjugar essa coisa. Mas você não pode fazer isso no seu próprio poder. Você vai precisar se submeter, apresentar o seu corpo. Deus, minha vida é sua. Então, quando você fala, Deus, minha vida é sua, então agora é o eu sou falando com o eu sou. Veja, alguns de vocês nunca pensaram com quem mais o eu sou vai falar. Eu fui feito à imagem dele, então eu fui projetado para estar falando, para receber conversa do eu sou. Ouça. Nós temos, nessa manhã, uma jovem do Brasil que está interpretando agora, enquanto eu prego, para o nosso canal do Zoom do Brasil. A razão pela qual nós temos uma intérprete para o Brasil, é porque se eu for ao Brasil falando dessa forma que eu falo, não vamos fazer nada acontecer. Então, preste atenção. Então, o que precisa acontecer? Se eu quiser poder ir ao Brasil e pregar sem intérprete, eu vou precisar me acostumar à cultura do Brasil. Eu vou precisar me acostumar com a linguagem do Brasil. Alguns de vocês não entendem a linguagem de Deus, porque você não tem feito uma imersão na cultura dele. Só tem uma maneira de fazer isso. Você precisa passar tempo com ele. Você precisa tomar lições da linguagem de Deus. Veja, eu sou humano. Os brasileiros são humanos. Ambos somos humanos. Ambos somos feitos em semelhança. Somos semelhantes. Então, para eu poder me comunicar com eles, eu preciso ir e fazer uma imersão na cultura deles e na maneira que eles falam e na linguagem deles. Eu preciso aprender português. Você foi feito à imagem de Deus, mas a razão pela qual às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus é porque você não fez uma imersão. O que eu quero dizer com me fazer uma imersão? Me apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. E aí depois eu deixo a palavra de Deus renovar a minha mente. Uma vez que eu estou lendo a palavra e ela está renovando a minha mente, isso agora abre as janelas do céu, onde Deus pode falar comigo da forma que Ele quer falar comigo. Eu agora entendo a linguagem dele.
Oh, obrigado, Espírito Santo. Eu não preciso de intérprete. Eu não preciso de ninguém entre a gente. Veja, preste atenção. O apóstolo talvez precise estar ali por um tempo para te ajudar a fazer a imersão e entender a cultura. Mas uma vez que você entende a linguagem por você mesmo, uma vez que você entende a linguagem de Deus por você mesmo, se eu alguma vez aprender português, Viviane, você está despedida. Ela é minha amiga. Se eu aprender português alguma vez, você entende o que eu estou falando? Ela não precisa estar entre mais. O apóstolo não vai precisar ficar entre você e o sobrenatural nunca mais. O apóstolo, ele pode ficar ali para ajudar. Ele pode ficar lá olhando só. Eles conseguem chegar lá por eles mesmos. Vocês entendem o que eu estou falando? Você pode se sentar. Mais um versículo. Você pode se sentar. Mais um versículo. Abra em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. O apóstolo Paulo falou algo para Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ele disse: lute o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo falou para ir lutar o bom combate da fé. Essa é a única hora que o apóstolo Paulo mencionou que você vai precisar lutar. Agora, com quem você pensa que vai lutar? É com você mesmo. O diabo é derrotado. O diabo já está derrotado e ele sabe disso. Então você vai precisar lutar com você mesmo. O que você quer dizer com lutar comigo mesmo? Você vai ter que se disciplinar. Você vai precisar entrar no seu próprio quarto. Você vai precisar fechar sua própria porta. Você vai precisar se livrar das distrações. Você vai precisar nada. Você não vai deixar... Nós chegamos num tempo nessa esfera da terra onde nada pode ser mais importante do que passar tempo com Deus. Todas as outras coisas vão ter que esperar. Lute o bom combate da fé. O seu corpo às vezes vai agir como eu não quero fazer isso. Você vai precisar lutar com ele. Filipenses 3. Versículo 13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas. Você vai precisar lutar e você vai precisar alcançar. Ouça, alcançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo. Isso não vai acontecer, ouça. A única coisa automática é a presença de Deus, ela está lá. Todas as outras coisas você vai precisar lutar e pressionar. O que significa lutar e pressionar? Você vai ter que lidar com seus pensamentos, você vai ter que lidar com o seu tempo, você vai ter que lidar com todas as coisas que estão tentando te impedir de estar consciente da presença de Deus. Deus não vai lidar com essas coisas, você precisa lidar com essas coisas. Deus já te empoderou para lidar com essas coisas. Deus disse, você precisa se apresentar. Você precisa apresentar o seu corpo. Você precisa fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Ele disse, do seu interior. Não do interior de ninguém mais, do seu interior. Ouça, eu não posso. As águas do interior do Montreal não vai me adiantar de nada. As águas dele não estão molhando os meus pés. As águas deles não estão fazendo com que eu me torne nada. Eu preciso ter as águas fluindo do meu interior. General Júnior, como que eu começo? Ouça, não é difícil começar. Tudo que você precisa. Esqueça de todos esses colocalismos de religião. Deus, estou aqui. Fala isso. Deus, estou aqui. O que o Senhor vai fazer comigo? Deus, me mostra.
E uma vez que você falar essas palavras e você se torna consciente da presença dele, Deus vai começar a descortinar. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão fazer com que você te puxem no caminho certo. Ouça. Deus transportou um homem por causa do eunuco da Etiópia. Deus transportou um homem para dar a ele perspectiva, revelação. Deus vai fazer, se você se abrir para Deus, Deus vai fazer o que for preciso para chegar até você, fazer chegar até você o que Ele quer fazer chegar até você. Ele vai fazer o que é necessário para fazer as informações chegarem até você. Ele vai fazer o que for necessário para fazer a revelação chegar até você. Ele vai fazer o que for preciso para fazer qualquer coisa que você precise chegar até você, para você fazer a vontade dele. Mas você precisa decidir, estou aberto para a sua presença, Deus. Estou aberto para a sua voz. Eu estou aberto para o Senhor me usar. Estou aberto, eu estou aberto, eu estou aberto, eu estou aberto. Então agora preste atenção, quando você se abre para a presença de Deus, isso erradica o pecado. Veja, quando você fica consciente da presença de Deus, as coisas que você pensou que tinham você preso no pecado, hábitos. Quando você se abre para a presença de Deus, quando você fica com Deus e você fala, Deus, eu te amo, eu quero estar com o Senhor, eu estou me abrindo para o Senhor. Qualquer coisa, aí você consegue reconhecer Satanás quando ele vier. Ele não consegue vir de fininho nunca mais. Ele não consegue fazer você fazer as coisas que você fazia, aquele hábito nunca mais. Porque você está na presença de Deus. Você está consciente. Então preste atenção. Você está consciente de que a presença de Deus está por toda a sua volta. Então, eu preciso que você deixe o apóstolo colocar essa bola com correntes nos seus tornozelos e te empurrar, te arrastar, deixar você afundar lá no fundo, para que o seu ego possa ser sufocado, para que todas as coisas sobre você que querem ignorar a presença de Deus possam ser afogadas. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus!